Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Bom, nesse conteúdo aqui, nessa aula, nós iremos fazer a correção, né? Da ficha de exercício de número 28, né? Referente aí a cone, né? O quarto, né? Quarto sólido geométrico, tá ok? Na aula anterior a gente abordou ali as fórmulas referentes a cone, vimos ali um exemplo e eu deixei esse exercício para vocês, então vamos agora, né, fazer aí a correção desse exercício, tá ok? Então a primeira questão nos diz o seguinte: uma embalagem possui o formato de um cone, sabendo que o raio da base desse cone é de 12 centímetros e sua altura é de 16 centímetros, então a área total dessa embalagem é. Estamos querendo descobrir a área total, tá ok? Nesse caso, percebe que as unidades de medida, todas elas, né, estão em centímetros, tanto aqui a do raio da base como a da altura, né, estão em centímetros. Está querendo que a gente determine a área total. Outra coisa, a letra π está pedindo aqui, o enunciado está pedindo que a gente use o número 3, então isso vai facilitar, né, para a gente o processo durante o cálculo. E as unidades de medida no gabarito estão em centímetros quadrados. Então isso é algo também que nos ajuda, né? Não vamos precisar converter nada. Então eu trago aí, né, a imagem, né, do cone, onde nós já temos o raio e temos a altura. Como o enunciado está pedindo a área total, o cálculo da geratriz aqui, né, vai ser necessário, né? Por quê? Porque na hora de calcular a área lateral, eu preciso saber quem é a geratriz. Porque nesse caso aqui na área da base, π eu sei que vale 3, raio eu sei que vale 12. Quando eu venho aqui se repete novamente o π e o r, né? O raio e a letra π, mas a geratriz a gente não sabe quem é. Então, faz-se necessário, na hora que a gente faz essa substituição, de descobrir justamente quem é essa geratriz, para eu poder colocar aqui e multiplicar. Então, como aqui no cone eu tenho um triângulo retângulo, né? Vale lembrar aí que eu tenho um triângulo retângulo, e se eu tenho aqui um triângulo retângulo, vale aqui alguns, como é que eu poderia dizer, vale aqui destacar, né, algumas coisas, né, como por exemplo eu posso aqui destacar o teorema de Pitágoras, né? Então aqui a gente vai dar essa ênfase, digamos assim, a esse triângulo retângulo. Então nós temos aqui onde a geratriz seria minha hipotenusa, os catetos, o raio e a altura, tá certo? A ordem aqui pouco importa, não tem problema nenhum. Agora a geratriz é que tem que ficar isolada, porque ela corresponde à minha hipotenusa do meu triângulo retângulo, tá certo? Considerando aqui, deixa eu marcar ali, que nós temos aqui, né, envolvendo o volume e o raio da circunferência, o meu ângulo de 90 graus, né? É por isso que a minha geratriz ali ela passa a ser a altura. Então eu substituo aqui, ó, o raio é 12, a altura é 16, ambos estão elevados ao quadrado, calculo aqui, né, 12 ao quadrado 144, 16 ao quadrado 256, soma os dois dá 400, você já se antecipa e lembra, né? Dá para perceber, né? 400 é um quadrado perfeito, até porque como a geratriz estava com expoente 2, né? Eu preciso substituir, o inverso da potência é uma raiz, logo a raiz de 400 é igual a 20. Então agora eu sei quem é a geratriz, né? Eu posso vir aqui agora e colocar um 20 no lugar. Então agora ficou ótimo, dá para a gente calcular sem problema nenhum agora. Logicamente, né, a gente deve obedecer aqui, né, a ordem aqui dos cálculos. Eu vou aqui calcular primeiro a potência, né, 12 ao quadrado, que corresponde a 144. E novamente aqui eu venho falando sobre isso aqui, desde a correção do exercício sobre cilindro, que eu venho falando sobre isso. Como esse sinal de mais está separando duas multiplicações, você pode adiantar aqui essa multiplicação, né? 3 vezes 12, né?
36, 36 vezes 20, né? 270. Agora sim, eu multiplico, né? 3 vezes 144 dá 432. Eu somo com 720, corresponde a 1.152 centímetros quadrados. Esse 1.152 centímetros quadrados é a minha área total, é a minha letra A. Tá ok? Então vamos agora para a segunda questão, né? Segunda questão, o enunciado vai nos dizer o seguinte: ó, a figura abaixo é de um cone que tem o volume 37,68 centímetros cúbicos e cujo raio da base é 3 centímetros. Considerando π igual a 3,14, a medida de G é, lembrando que G no caso é a geratriz, né? Ilustração de cone com demarcação de raio, altura e geratriz. Então, a geratriz desse cone é igual a... E a gente já tem aqui o nosso cone, né? E aqui está sendo pedido aqui para a gente descobrir o valor dessa geratriz aqui. Então, provavelmente aqui, né, eu devo usar o Teorema de Pitágoras. Agora, para usar o Teorema de Pitágoras, eu preciso ter a altura do cone e preciso ter o raio da base desse cone. E o enunciado nos deu, ó, o volume. Então, eu tenho que usar a fórmula do volume primeiro. Por quê? Porque eu tenho o volume e tenho o raio da base. Eu não consigo usar o Teorema de Pitágoras agora, eu precisaria primeiro achar essa altura. É o que nós vamos fazer usando aqui a fórmula do volume. Com ela nós vamos achar primeiro essa altura, consequentemente depois com o Teorema de Pitágoras a gente consegue descobrir a geratriz. Lembrando aqui que a letra π devemos usar o 3,14 como o enunciado falou, tá certo? Então estou substituindo, o volume é 37,68, a letra π 3,14, o raio 3, tá certo? Percebe que as unidades de medida estão em centímetros, tá certo? A altura nós iremos achar em centímetro, a geratriz será achada também em centímetro, assim como está lá nas alternativas, tá certo? Então aqui eu vou fazer aqui o seguinte, calcular essa potência, 3 ao quadrado, corresponde a 9, estou multiplicando 9 vezes 3,14, que corresponde a 28,26, e peguei o 3 aqui, já fiz aquele processo de meio pelos extremos, peguei o 3 e multipliquei aqui ó, por 37,68, que corresponde a 113,04. Pego aqui o 28,26 que está multiplicando, passo ele dividindo, tenho 113,04 dividido por 28,26, que corresponde a 4. Lembrando que são 4 centímetros, tá certo? Esses 4 centímetros correspondem à altura desse cone. Agora sim eu consigo usar o Teorema de Pitágoras, né? E aí eu vou descobrir aqui o valor da minha geratriz, tá certo? Então substituindo, ó, o raio vale 3, a altura vale 4. Nesse caso eu acho até desnecessário a gente continuar isso aqui, porque eu venho falando sobre isso. Quando os catetos são 3 e 4, a minha hipotenusa corresponde a 5. Nós já poderíamos marcar ali letra D como alternativa correta. Eu vou continuar, né? 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, só para a gente verificar, mas não havia necessidade nem de calcularmos, nem de usarmos o Teorema de Pitágoras, né? Tirar aqui o expoente da geratriz, né? Transforma numa raiz, raiz quadrada de 25 corresponde a 5. Então, como eu havia falado, né? 3 e 4 sendo os catetos, com certeza a hipotenusa vai ser 5. Temos aí 5 centímetros, né? Letra D como alternativa correta, tá certo? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, né, diz aqui, ó, um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Então a gente tem aqui já a imagem, tá certo? Nessa imagem nós temos ali uma projeção de uma luminária, né? Onde nessa
nessa projeção aqui dessa luminária, nós temos aqui no topo a lâmpada, tá certo? E nessa projeção, deixa eu aproximar ali novamente, aqui, quando nós temos a projeção dessa lâmpada, a circunferência referente à base desse cone é justamente a parte onde a projeção da luz vai ficar mais forte, onde vai haver uma maior projeção dessa lâmpada, tá certo? Então nós conseguimos observar isso daí. E aí nós temos a altura e temos a geratriz, que é justamente essa parte onde, né, os raios luminosos vão incidir com maior intensidade, é dentro dessa circunferência. E aí o enunciado vai nos dizer o seguinte: esquema ilustrativo de projeto de iluminação que forma um cone de geratriz igual a 5 metros, né? Como eu falei, a gente tem ali a geratriz, sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados. Opa, o enunciado já nos deu a área dessa circunferência, 28,26. Considerando π igual a 3,14, a altura H será igual a... Ou seja, a gente quer saber qual a altura que essa luminária deve ficar para o solo, para que ela consiga iluminar uma área de 28,26, né? E justamente apresentando essa geratriz aí de 5 metros, tá certo? Então, eu não tenho nesse caso aqui, né, o raio, né? A gente tem a geratriz e tem a área abordada. Vou utilizar a fórmula da área da base, porque com ela eu consigo descobrir o raio da base da circunferência, para daí dar continuidade e descobrir a altura que essa luminária deve ficar com relação ao solo. Então eu vou pegar o 3,14 que está multiplicando, passo ele dividindo, 28,26 dividido por 3,14 corresponde a 9. 9 é um quadrado perfeito, facilitou o nosso cálculo aqui, né? Raiz quadrada de 9 corresponde a 3. Agora sim, eu tenho raio, tenho geratriz, uso o teorema de Pitágoras e com o teorema de Pitágoras eu vou descobrir o que o enunciado pediu, que nesse caso ele está pedindo a altura. Então é só ter um cuidado aqui, né? Porque a altura, né, não é a letra que está isolada na fórmula, né? A altura é um dos catetos. Então é só ter esse cuidado aqui, mas perceber que se a geratriz é 5, se um dos catetos é 3, se assemelha muito com o enunciado anterior. Aquela relação, né? Catetos 3 e 4, hipotenusa sendo 5. Nesse caso a altura com certeza vai ser 4, né? Vou calcular aqui as potências, 5 ao quadrado 25, 3 ao quadrado 9, esse 9 positivo eu passo ele fica negativo, 25 menos 9, 16, logo, né, a raiz de 16 corresponde a 4, alternativa correta, letra B. Então vamos para a próxima questão. A quarta questão nos diz o seguinte: um recipiente no formato de um cone possui altura igual a 12 centímetros e comprimento da circunferência da base igual a 52,7 centímetros. Utilizando 3,1, né, como a letra π, né, substituir, né, o volume desse recipiente aproximadamente é de... Então o enunciado aqui nessa questão está pedindo para a gente descobrir o volume, né, o volume desse cone. Nas unidades de medida do gabarito das alternativas está aqui em centímetros cúbicos, bate com as unidades de medida tanto aqui do comprimento da circunferência como com a medida da altura da circunferência. Então, converter a unidade de medida aqui a gente não vai precisar, né? A gente só vai precisar descobrir aqui, já que está pedindo volume, nós não temos o raio da circunferência. A gente precisa descobrir o raio dessa circunferência para depois descobrirmos aí o volume, né? Então vamos aqui para a fórmula do volume, né? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Temos o comprimento da circunferência. Então estou usando a fórmula do comprimento da circunferência antes para descobrirmos aqui o raio da circunferência, tá certo? Comprimento da circunferência é 52,7
2 vezes, está pedindo para usar no lugar da letra π o 3,1, o raio é o que nós queremos descobrir. Multiplico 2 por 3,1 dá 6,2, R. Esse 6,2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Tenho aí 52,7 dividido por 6,2, corresponde a 8,5. Então, 8,5 centímetros é o raio dessa circunferência. Logo, agora eu posso substituir aqui na fórmula do volume, né? Onde a letra π é 3,1, o raio é 8,5, logo ficou 8,5 ao quadrado, e a altura desse cone corresponde a 12. Vamos calcular aqui primeiro a potência, 8,5 ao quadrado, dá 72,25. Eu peguei aqui o 12 e já simplifiquei aqui com 3. Lembrando que esse processo de simplificação pode ser feito sempre que nós temos aqui em cima ou embaixo, tanto faz, apenas multiplicações. Se aparecesse aqui uma soma, uma subtração, aí esse processo já não poderia ser feito. Mas como é só multiplicação, né? Eu já simplifiquei, né? 12 dividido por 3 corresponde aí a 4, tá certo? Foi aqui a simplificação. E aí sobrou para a gente aqui a multiplicação. 3,1 vezes 72,25 vezes 4, que corresponde a 895,9. Se nós formos olhar no gabarito, 895,9 não tem, mas tem lá o 896, né? Por uma questão de arredondamento, logicamente, e não tem nem um valor que se aproxime disso. A alternativa correta, letra D. Tá ok? Vamos aí para a quinta e última questão dessa ficha de exercício. Um recipiente de vidro possui formato de um cone, com raio da base igual a 12 centímetros e geratriz igual a 16 centímetros. Sabendo que para produzir esse vidro são gastos 15 centavos por centímetro quadrado, utilizando π igual a 3, o valor gasto para produzir um desses recipientes de vidro é... Vamos lá para essa questão, onde nessa questão nós temos uma abordagem um pouco diferente no final, né? Nós temos aqui o raio da base desse cone, né? Corresponde a 12 centímetros, eu estou marcando aqui. Né? Temos a geratriz igual a 16 centímetros. E fala aqui, né, que ele gasta 15 centavos em cada centímetro quadrado. Fala que a letra π é 3, vai facilitar para a gente o processo. E o enunciado quer saber o valor gasto para produzir um desses recipientes de vidro. Quanto a gente gasta para produzir um desses recipientes de vidro? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos descobrir a área total. Quando nós descobrirmos aí o valor dessa área total, a gente multiplica por 15 centavos, né? Porque aí a gente descobre quanto se gasta para produzir. Os dados, nós já temos o raio, temos a geratriz, temos o valor da letra π, queremos descobrir a área total. A área total é a área da base, que é πr ao quadrado, está tranquila, tem as duas incógnitas, o raio, que é incógnita, né? E temos a letra π, que é uma constante, e a área lateral, πrg, né? Raio e geratriz também nós temos, então a gente pode fazer direto aqui, né? Vai ficar 3 vezes 12 ao quadrado, lembrando que 12 ao quadrado é 144, 3 vezes 12, 36, 36 vezes 16, 576. Logo a gente multiplica, né? 3 vezes 144 dá 432, mais 576, que corresponde a 1.008. 1.008 centímetros quadrados. O que é que a gente precisa ter cuidado aqui? É que lá nas alternativas tem um 108. Tudo bem que tem um cifrão aqui, né? De reais. Mas de repente, assim, você acha que calculou errado, que acrescentou um zero a mais, e pode achar que a alternativa correta é a letra A. Mas eu devo lembrar que essa área que nós achamos, ela deve ser multiplicada por 0,15, que corresponde aos 15 centavos por centímetro quadrado. E aí, multiplicando isso, nós chegamos no 151,20 reais.
A pergunta quer saber quanto se gasta para produzir um desses recipientes de vidro. Então a alternativa correta é a letra C. Tá certo? Então um pouco de atenção para a gente não se confundir e errar uma questão dessa de bobagem. Tá certo? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço e até mais.